Bom dia a todos, estou aqui com a secretária da Fazenda, Paula Fernanda, para a audiência pública de apresentação do projeto de lei 69/2020. Portanto, declaro aberta a audiência pública para a apresentação do projeto de lei 69/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Excepcionalmente, este ano, será realizada em ambiente virtual, gravado nesta casa, em respeito às determinações que proíbem a aglomeração de pessoas, notadamente pelas determinações do governo estadual, governo municipal e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pandemia Covid-19. Todas as informações necessárias para a participação dos munícipes, perguntas, comentários ou sugestões poderão ser efetuadas acessando o canal www.indaiatuba.spleg.br/transparência/audiência pública, disponibilizado no site da Câmara Municipal de Indaiatuba até o dia 29 de maio de 2020. Nesse momento, passo a palavra para a explanação do referido projeto à ilustre secretária da Fazenda, senhora Paula Fernanda Ciamarelli, especialmente convocada para tal finalidade. Olá, eu sou a Paula, secretária da Fazenda. Eu vou dar início à apresentação desse material relativo, à audiência pública, que trata da elaboração da peça de planejamento da LDO para o exercício de 2021. Só queria fazer um parênteses para agradecer ao Hélio, presidente da Câmara, ao pessoal aqui, os funcionários que deram toda essa estrutura para que a gente consiga cumprir mais essa determinação legal, no sentido de fornecer subsídios para a população também participar dessa elaboração e aprovação do projeto para o exercício de 2021. Bem, na realidade, essa peça de planejamento, de certa forma, foi também contaminada pelos efeitos da pandemia. Não seria bem esse projeto que nós gostaríamos de estar enviando para a Câmara, mas ele teve que sofrer muitas alterações, ele estava praticamente pronto no final de março, nosso prazo para encaminhamento até o final de abril para o Poder Legislativo, e quando começou a surgir os efeitos da pandemia, no final de março, e nós tivemos que modificar totalmente a nossa peça de planejamento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem uma periodicidade anual, ela orienta a elaboração do orçamento, ela forma um elo entre o plano plurianual, que é o plano de 4 anos, que, quando o prefeito é eleito, no primeiro ano de governo, ele elabora essa primeira peça, o plano plurianual, que vai vigir pelos 4 anos seguintes, pegando 3 anos dele e um ano do mandato seguinte. Ela dispõe sobre as metas fiscais de receita, despesa, resultado primário, nominal, dívida pública, ajustes na cobrança de tributos, despesas com pessoal, limitação de empenho, dentre outras metas. Os riscos fiscais, as prioridades do governo para o próximo ano, delimita o que é possível ou não realizar no ano seguinte, em função dos compromissos já assumidos e da realidade arrecadatória, visando o equilíbrio das contas públicas. Isso por conta de todos os requisitos que foram introduzidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que, no dia 4 de maio, completou 20 anos. E tudo isso visando realmente ações planejadas, o equilíbrio das contas públicas e a questão da transparência. Nesse slide, a gente consegue visualizar melhor como que ocorre o planejamento orçamentário, e ele vale para as 3 esferas de governo, para a União, para os estados e para os municípios. O PPA, então, como a gente disse anteriormente, é o plano que o prefeito eleito, no seu primeiro ano de mandato, confecciona para vigorar nos 4 anos seguintes. E, a cada ano, é feita a LDO, que é esse momento que nós estamos, fazer a LDO para o exercício seguinte, de 2021,
e no mês de abril, que a gente encaminha para a Câmara, e, em seguida, a lei orçamentária. Então, a LDO vai fornecer subsídios para elaborar a LOA, que vai ser encaminhada para a Câmara até o final de outubro. Então, aqui a gente tem as diretrizes e aqui, na LOA, a definição mais analítica, secretaria por secretaria, entidade por entidade, que integra o orçamento municipal. Então, nós tivemos para cada ano a LDO e a LOA, com algumas interferências, né, no cenário econômico, porém, para o exercício de 2020, embora o planejamento tenha sido feito no ano anterior, como prevê a legislação, a execução ela vai ser afetada profundamente pelo coronavírus, pelos efeitos da pandemia. E que também essa mesma pandemia vai estar afetando, desde agora, o planejamento do exercício seguinte. Então, nós temos que fixar as metas no momento de dificuldade, e uma dificuldade inédita, porque quem iria prever, né, que nós íamos passar por isso nesse momento? Então, essas metas estão sendo fixadas nesse momento, porém, elas vão carecer de revisão no momento da LOA. Bem, em cumprimento, né, à Lei de Responsabilidade Fiscal, o texto, né, do projeto de lei ele tem que prever, né, vários dispositivos, como a gente já falou anteriormente, das prioridades, da meta da administração, para o exercício seguinte, a estrutura do orçamento, as diretrizes gerais para a elaboração e a execução do orçamento, lá, né, que vai ser encaminhado para a Câmara no final de outubro, as metas e os riscos fiscais, visando o equilíbrio das contas públicas, critérios e formas de limitação de empenho, se necessário, em virtude da situação. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela prevê que, em situações de dificuldade, a gente tem os mecanismos, né, para conter as despesas se a arrecadação não se comportar conforme o previsto. Montante e forma de utilização da reserva de contingência, que foi um dispositivo também inserido pela Lei de Responsabilidade Fiscal como exigência na LDO. Também dispõe, né, sobre as despesas com pessoal e encargos, sobre as alterações na legislação tributária, o controle de custos, a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento, condições e exigências para transferência de recursos às entidades públicas e privadas, a questão de subvenções, né, dos contratos com a iniciativa privada. Ela, né, se desejo da administração, ela deve conter, né, o dispositivo para que o Poder Legislativo autorize o município a auxiliar o custeio de despesas públicas atribuídas a outros entes de federação, parâmetros para a elaboração da programação financeira e o cronograma mensal de desembolso das receitas e despesas previstas no orçamento, definição de critérios para início de novos projetos, as despesas consideradas irrelevantes, o incentivo à participação popular, a questão da transparência e disposições gerais. Bom, no início do ano, as nossas maiores preocupações a nível de Brasil eram a reforma tributária, a reforma administrativa, a retomada do crescimento e o nível de desemprego. Porque o nível de desemprego ele impede o crescimento econômico e também aumenta a demanda dos serviços públicos. A partir do momento que uma pessoa, né, ela entra numa situação de desemprego, ela vai, se ela tinha um filho na escola particular ou tinha um plano de saúde particular, a tendência é que ela migre, né, e faça uso dos serviços públicos. Então, a gente sabe que o nível de desemprego ele interfere, inclusive, na área pública, e a gente observa muito por conta da receita. É uma pessoa que vai estar em situação de necessidade, ela vai deixar de receber seu salário, vai, de certa forma, poder provocar uma inadimplência. Mas essas eram as nossas maiores preocupações, e a gente já achava que era bastante, né? Aí, não muito tempo depois, a maior preocupação do planeta, uma preocupação comum, é com a pandemia do coronavírus e com seus desastrosos efeitos.
como a gente disse no início, não seria essa audiência, esse projeto, né, essa audiência que a gente gostaria de apresentar. Nós gostaríamos de estar aqui dando ótimas notícias sobre o desempenho da economia, sobre as expectativas de retomada do crescimento, do, né, decréscimo do nível de desemprego. E, infelizmente, a situação da pandemia está trazendo pontos muito negativos para o planeta. A gente está, de certa forma, acostumado a administrar com dificuldades, mas essa situação ela é realmente inédita, é um momento de comoção mundial, com impactos sociais e econômicos sem precedentes, e a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir dimensionar os impactos, não tem uma data fim, né, conhecida para acabar isso. E a gente está enfrentando um momento de perdas de vidas, de recursos, de empresas, de empregos, de oportunidades, de expectativas e de esperanças, inclusive com relação à recuperação econômica do nosso país, que era tão esperada para esse ano, depois que, né, evoluiu a reforma da Previdência, e a gente esperava que acontecesse isso com as outras reformas. A administração municipal ela já enfrentava uma certa situação de dificuldade de acomodar a simples manutenção dos serviços existentes nas perspectivas de receita, porque, ao longo dos anos, principalmente após 2014, quando ocorreu o início da crise econômica no Brasil e um forte período de recessão, a receita ela não vem se comportando como se comportava um tempo atrás. Ela começou a crescer menos, né? E, se a gente já não estava numa situação muito fácil, muito mais difícil agora elaborar qualquer peça de planejamento nesse momento, porque nós, não, né, devido à ausência de parâmetros num evento sem precedentes como a pandemia do coronavírus. E planejar realmente nesse momento seria exercitar a futurologia. Né? Como que nós não temos uma bola de cristal, nós não sabemos a data fim desse evento, os impactos que ele vai trazer, e a gente está observando isso no dia a dia. E as coisas vão mudando, e a gente realmente vai tentando acompanhar e manter o equilíbrio, sendo muito prudente em cada ação que está sendo tomada. De acordo com alguns economistas, essa vai ser a recessão mais violenta da história moderna, talvez até pior que a Grande Depressão da década de 30, pela gravidade e seriedade com que a pandemia está sendo tratada no mundo inteiro. Os governos estão implementando medidas, né, de restrição, de circulação, de contato social para conter a propagação do vírus para o bem da saúde pública e, claro, com o objetivo maior de salvar vidas. Essas medidas indiscutivelmente urgentes e imprescindíveis, se, por um lado, elas vão de encontro, né, à necessidade da adoção de ações mitigadoras que a situação exige, por outro lado, elas prejudicam muitos setores da economia, principalmente aqueles não ligados ao comércio ou à prestação de serviço de caráter essencial, de primeira necessidade. E as nossas preocupações com a saúde financeira das empresas, a queda de faturamento e de arrecadação, o desemprego, a inadimplência, o cidadão que é acolhido em todas as suas necessidades no município, com o equilíbrio das contas públicas, com as urgentes demandas da saúde pública, da assistência social e da segurança. E nós somos limitados, porque, de acordo com a Constituição, o único ente que pode emitir moeda é o governo federal. Então, o município está enfrentando uma queda de arrecadação, está demandando serviços, né, na área da saúde, da assistência social, na segurança, e ele está de mãos atadas, porque ele pode realizar o contingenciamento de outras despesas, mas, com a evolução da pandemia, pode ser que só essa atitude não seja suficiente. Então, realmente, nós precisamos ser socorridos, nós precisamos contar com o apoio da União, que é a única entidade que pode emitir moeda, né, e fazer dívida. Tanto é que nós já recebemos algum recurso para compensar as perdas do FPM, nós temos recebido,
e para igualar a arrecadação que a gente tinha em 2019. Mas, ainda assim, a gente sabe que é insuficiente, porque de 2019 para 2020, isso não está sendo coberto. Nós temos aqui também uma recomendação do Tribunal de Contas em relação à pandemia, né, e alertando que realmente vale, né, que a parte destacada vale lembrar que o generalizado decréscimo da atividade econômica implicará em forte redução no ingresso dos tributos diretos e indiretos. Por isso, exigindo atenção, empenho, criatividade e, acima de tudo, solidariedade. Então, o tribunal está reconhecendo que nós estamos passando por esse momento de dificuldade, que a administração pública será fortemente afetada em relação da arrecadação, mas que ela tem que prover, ainda assim, meios de prover todas essas deficiências. E a União vai exercer um papel fundamental nesse momento. Bem, passando essa situação, né, da questão da pandemia, nós vamos trazer aqui as últimas notícias em relação ao cenário econômico. Por quê são importantes essas informações? Para a gente situar o momento em que essa peça de planejamento tão importante como a Lei de Diretrizes Orçamentárias está sendo elaborada. Bem, uma variável muito importante, né, na economia é o PIB, Produto Interno Bruto, que é um cálculo baseado em tudo que se produz e tudo que se gasta na economia de um país. A evolução do nosso PIB, ela tem deixado muito a desejar. Nós, depois do período de crise que se iniciou em 2014, nós tivemos períodos de recessão e com uma evolução negativa da economia em 2015 e 2016. E as taxas de crescimento nos anos que seguiram não foram ainda suficientes para cobrir esse impacto negativo do passado. E a gente está sempre esperando, ano a ano, que esses números se elevem, mas não tem acontecido. O crescimento muito próximo de 1% em 2019 também não foi bom. Nós tivemos, né, alguns eventos que colaboraram para isso. O patamar do PIB de 2019 é equivalente ao do terceiro trimestre do ano de 2013. Então, é um retrocesso muito grande. A recuperação é lenta e abaixo ainda, né, dos valores registrados nos anos anteriores, que ficaram na casa de 1,3. E esses 3 anos de resultados positivos, como dissemos, não foram suficientes para anular as quedas dos anos de 2015 e 2016. Para a gente ter uma noção do quanto isso é baixo, o crescimento do PIB mundial, né, nos últimos anos não foi menos que 3%. Então, para o Brasil, crescer 1,1% é muito pouco em relação ao que acontece no resto do mundo. Nós vemos aqui a situação do Brasil, né, desde 2001, e há anos, né, a gente vem muito distante do PIB mundial. E quais os fatores que justificam ou esclarecem essa questão? Então, os fatores internos e externos que vêm contribuindo para este cenário de PIB fraco, né, há anos. Nós passamos pela recessão econômica, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, a Operação Carne Fraca, com aquele escândalo envolvendo a JBS, a greve dos caminhoneiros, a paralisação da refinaria de Paulínia, incertezas políticas e eleitorais, crise econômica na Argentina, a crise econômica mundial, a saída do Reino Unido da União Europeia, do Brexit, a disputa comercial entre as potências, né, os Estados Unidos e a China, elevação da taxa de juros pelo Banco Central Americano, a ociosidade da nossa economia, fraqueza na construção civil, o desemprego que há muitos anos afeta o nosso país, atraso nas reformas previdenciária, tributária, administrativa, o acidente da Vale em Brumadinho, em Minas, a escalada do dólar,
Depois tivemos a queda da taxa de juros, agora também a crise do petróleo, a queda da Bolsa de Valores. E como se não bastasse, em todos esses eventos, que isoladamente ou em conjunto não se comparam ao encerramento dessa lista em que temos a pandemia do coronavírus. O Boletim Focus, do mês de dezembro de 2019, trazia uma expectativa de crescimento do PIB por exercício de 2020 de 2,30%. Em meados de março, com o alerta do coronavírus e as turbulências no cenário global, dúvidas sobre o avanço das reformas na economia brasileira, já não dava sinais de que ia deslanchar como esperado. E o país caminhava para mais um ano fraco de crescimento. E as previsões do PIB para 2020, né, em meados de março, já estavam um pouco menores do que no final de 2019, entre 1,5% e 2%. Antes do encerramento do mês de março, com o avanço do coronavírus, as revisões nas projeções ganharam força, dando indícios a uma taxa de crescimento muito baixa pelo 4º ano consecutivo, ou até mesmo uma recessão. Então, aqui nós trazemos as notícias, que nós não somos economistas, mas a gente acompanha as notícias e entende que isso é capaz de afetar, né, as nossas previsões, interferir também na economia municipal. Com o coronavírus, a economia global deve ter o pior desempenho desde a Grande Depressão, segundo o FMI. Então, não somos só nós falando, quem está dizendo isso é o FMI. Para o Brasil, o FMI estima que o PIB deste ano vai encolher 5,3%. Se a nova previsão do fundo se confirmar, o país deve colher o pior desempenho econômico desde 1901. Então, é um período, né, realmente muito difícil. Para o Brasil, o FMI prevê que o PIB desse ano, né, vai encolher esse 5,3%. Antes, a expectativa era de alta de 2,2%. Então, realmente, a economia virou de ponta cabeça, né? Se a nova previsão do fundo se confirmar, a economia, né, realmente vai alcançar uma marca muito negativa. A economia brasileira, segundo a notícia, né, segundo esse gráfico, deve ter o pior desempenho desde 1901, conforme a projeção do FMI. E a variação anual do PIB de cada ano, nesse gráfico, realmente mostra que 2020, se essas previsões se confirmarem, é o recorde, né, da variação negativa de crescimento do país. Ante, né, uma previsão que, no final de 2019, não muito longe, né, há 5 meses atrás, beirava os 3% positivo. E, realmente, o mundo está em retração. Isso não é ruim, não é uma situação ruim somente para o Brasil. Todos os países, todos os continentes estão passando por essa pandemia e por essa situação econômica desencadeada pela pandemia. Então, aqui nós temos o desempenho do PIB global, né, a tendência, né, de que ele fique em menos 3%. Se antes a tendência do PIB global, né, mundial, era 3% positivo, seria, né, nessa linha aqui, agora, né, que estava nessa faixa, agora é exatamente o inverso, menos 3%. É o gráfico de ponta cabeça. E, em relação à retração da economia, a gente ainda vê que o Brasil não está na pior das condições, que outros países estão numa situação com previsão ainda, né, mais negativa que a nossa taxa de crescimento. A Itália aqui, menos 9,1%, e o Brasil nessa posição de 5,3%. Bom, ainda assim, a expectativa do FMI é de retomada. Embora o quadro seja bastante negativo, o FMI projeta uma recuperação para o próximo ano, com uma expectativa de que a pandemia do coronavírus seja superada. E eles arriscam dizer que, né, para o próximo ano o PIB global pode avançar 5,8%.
particularmente, a gente acha difícil, porque nós estamos, né, com PIB negativo e uma recuperação assim tão rápida para o ano seguinte, se a gente não conhece nem a data fim dessa pandemia, enquanto a vacina não for, né, desenvolvida, nós acreditamos que é uma meta bem difícil de ser alcançada. De acordo com o FMI, né, a melhora deve ser liderada pelas economias em desenvolvimento. E, segundo o fundo, a quarentena, o lockdown, né, o distanciamento social, são medidas importantes para retardar a transmissão do coronavírus, não sufocar, não sufocar o sistema de saúde, e para que todos os países consigam tratar a demanda dos serviços e um tempo também para que os pesquisadores consigam desenvolver terapias para tratamento ou uma vacina eficaz. Bom, esse ano nós também tivemos, como já foi dito lá naquela relação de eventos, que isoladamente não é nada perto da pandemia, né, mas que também reflete uma questão econômica negativa, que é a queda do preço do barril do petróleo, né? Nos últimos 6 meses, né, esse gráfico ele chegou a 30 e depois, posteriormente, caiu mais em $30, caiu mais ainda. Algo que não é comum, né, a gente observar. A cotação do barril do petróleo chega ao menor nível desde 2002. Bateu $20 no final de março. Em relação ao mercado de ações, a gente sabe que, claro, o mercado de ações, investir em ações é arriscado, né? Mas, na maior das vezes, quem investe tem resultados positivos e muito acima de outros investimentos. A volatilidade existe, mas, quando a pessoa tem a condição de deixar o recurso aplicado por um tempo maior, o resultado quase sempre é muito positivo. Porém, quando as quedas acontecem, também elas vêm sem avisar. E elas levam, muitas vezes, os lucros de alguns meses. E o mercado de ações também sofreu com toda essa situação, né, provocada pela pandemia e pela briga comercial e uma série de fatores, né? E o Brasil aí aparece com, né, uma situação negativa, quando despencaram as bolsas pelo mundo, com uma variação de menos 12,17% em 9 de março. Bom, com o resultado do PIB de 1,1% em 2019 e a crise mundial causada pela pandemia, a economia brasileira deve encerrar a década atual, de 2011 a 2020, com o pior desempenho em termos de crescimento econômico já registrado em 120 anos, de acordo com o levantamento da FGV, o Instituto Brasileiro de Economia, IBRE. E, para 2021, restam as esperanças. Então, aqui a gente vê nesse gráfico a projeção, quando era ainda 0,8% de crescimento, né? Porque a pandemia vai influenciar ainda mais esse resultado para baixo, que em todas as décadas, desde, né, 1900, nós tivemos crescimentos superiores ao que vai ser verificado nessa década. Então, o que a gente falou, a nossa arrecadação há anos, né, nós estamos enfrentando problemas, ela não tem o crescimento, porque não tem crescimento na economia do país de forma satisfatória, as demandas são cada vez maiores, e ainda nós somos, né, surpreendidos a cada ano com mais fatos que interferem nesse cenário, que não auxiliam na retomada do crescimento, na queda do desemprego, e ainda esse ano nós temos o efeito da pandemia. Em relação ao PIB do estado de São Paulo, que a gente já fez análise mundial do Brasil, e agora em relação ao estado em que o município de Indaiatuba
está inserido. Em relação à economia do Estado de São Paulo, o desempenho foi muito bom no exercício de 2019. A economia paulista teve um crescimento de 2,8%. Ela, né, chegou próximo dos 3%, que é o cenário mundial. A melhora ocorreu em todos os setores, sendo o Estado responsável por 1/3 do total dos novos empregos gerados no país. Então, essa é a importância do Estado de São Paulo no crescimento do país. De acordo com os estudos da Fundação SEAD, a avaliação das perspectivas da economia paulista, como a nossa, vai ser marcada por 2 cenários distintos. Um antes da pandemia e outro após a pandemia, que a gente comentou. Se nós fôssemos mandar esse projeto antes do efeito da pandemia, ele teria outros números, outras avaliações, que foram todas frustradas por conta da pandemia. Antes da caracterização da epidemia do coronavírus, a Fundação SEAD projetava uma taxa de crescimento para o PIB paulista de 2,2% e do PIB brasileiro um pouco menos otimista, para 1,5% para esse exercício. Então, sempre a economia paulista, né, dando sinais de crescimento maiores do que o PIB brasileiro. Porém, esse crescimento de São Paulo sempre acaba influenciando para que esse número não seja menor. E a análise do cenário da economia paulista de 2020, com certeza, vai ser afetada pela intensificação dos casos de contágio do coronavírus na escala mundial, o que implicará em modificações nas projeções dos próximos meses, assim como para todos os níveis de governo no Brasil e no mundo, e não poderia ser diferente para o nosso município. Então, nós vamos ter que, com certeza, revisar as nossas projeções, já revisamos para a LDO, e a gente espera que, no momento do orçamento, quando a gente estiver traçando, né, a peça da execução do exercício de 2021, nós tenhamos notícias melhores e um cenário que essa pandemia já tenha passado. Bom, a inflação é outro indicador econômico, né, uma variável que influencia toda a economia e as nossas projeções. A gente sabe que ela já foi muito maior. E aqui tem esse gráfico que eu gosto de manter, porque a inflação ela vai, né, dando conta da desvalorização do real ao longo dos anos. O que a gente comprava com uma notinha de R$100 em 1997, a gente não conseguia comprar em 2014. Esse é o problema da inflação, ela tira o nosso poder aquisitivo. Depois de quase 25 anos de Plano Real, a nota de 100 hoje é como se ela valesse R$16,75. É esse o poder aquisitivo da nota de R$100 ao longo de 25 anos, o quanto foi desvalorizada. A moeda perdeu 83,25% do poder aquisitivo, de acordo com um estudo do matemático José Dutra Vieira Sobrinho. Então, realmente, né, essa notinha de 100, na realidade, o valor nominal dela é 100, mas né, o valor real, né, o que a gente consegue comprar com ela, é o que custava R$16,75 há um tempo atrás. A inflação, apesar dela ter acelerado, né, a partir do mês de novembro, pela alta nos preços da carne, ela não deu sustos em ninguém, né, ao longo de 2019, e encerrou em 4,31%, pela variação do IPCA. E, em outubro, esse índice chegou a cair abaixo do piso de 2,75 estabelecido pelo governo. A má notícia é que o comportamento, né, da inflação baixa se deveu, em boa parte, ao baixo crescimento da economia, e o que não deve se alterar muito em 2020, considerando o cenário da coronacrise. E, se a trajetória de crescimento decepcionou, a alta do dólar também, né, espantou. A boa notícia é que a inflação em queda colabora para a queda de juros, como vem ocorrendo com a taxa Selic. Então, o cenário de inflação baixa é bom, mas seria melhor se a gente estivesse num cenário de inflação baixa,
com um crescimento econômico alto. O problema é que a inflação é baixa e o crescimento econômico também é baixo. Então, realmente, essa situação só, né, dá base para o governo cortar a taxa Selic para ver se consegue intensificar, né, o consumo e gerar um crescimento na economia. Então, a inflação anual, desde 1999, raramente, né, ela esteve na casa dos 2 dígitos, como aqui em 2015, em 2002. Né, em 2018, fechou em 3,75. Em 2019, em 4,31. A gente precisa lembrar que isso é muito importante, né, o controle da inflação. E essa lição de casa o Brasil está, né, conseguindo fazer, porque ela chegou a uma inflação anual, né, em 1993, de 2.477, 15%. É um período que nós nem lembramos que quase que a gente viveu, mas existiu. Uma inflação muito alta anteriormente. Então, falar que hoje nós temos uma inflação, né, sob controle, na casa de 3%, 4%, é uma vitória. Então, a gente também precisa reconhecer os pontos positivos da nossa economia. A Selic, né, vem atingindo cortes sucessivos há algum tempo, e hoje está na casa dos 3%, com o recente corte que foi feito de 0,75%. A questão do emprego é bem complexa. Se a economia não cresce, como a gente mostrou aí pela evolução dos gráficos do PIB, as empresas não investem, os consumidores não compram, e o resultado é sentido pela população através do desemprego. Ao longo do ano de 2019, a taxa pouco variou e se manteve em torno de 11%. O ano de 2019 ele foi marcado pelo acréscimo da informalidade, né, que bateu sucessivos recordes. E enquanto os brasileiros buscaram, né, uma ocupação no trabalho por conta própria, pela falta das vagas formais. Foram criadas 644.079 vagas com carteira assinada no ano passado, sendo o segundo ano consecutivo de aumento de vagas, que é um número ainda muito discreto. O número reflete uma expansão de 21,63% em relação a 2018, quando foram contabilizadas 529.554 novas vagas, segundo informações do CAGED, mas ainda é um número muito pequeno, considerando, né, os 14 milhões aproximadamente de desempregados. E, por conta da pandemia, os números de 2020, em questão de emprego, devem ser decepcionantes, né? Realmente, eles vão aumentar muito. A evolução aqui desde agosto, setembro de 2018 até o final de 2019, a gente percebe, né, um decréscimo muito pequeno ao longo do tempo e que vai ser agravado, né, e aumentado pela pandemia. Em relação à nossa perspectiva municipal, as questões vinculadas à administração pública municipal, educação, saúde, habitação, segurança, saneamento básico, cultura, esportes, lazer, infraestrutura e transporte, se refletem no âmbito municipal, onde estão, na verdade, os usuários de todos esses serviços. Porque, conforme, né, salientava o ex-governador Franco Montoro, na sua pregação municipalista, é no município, na cidade, e não no Estado ou na União que reside o cidadão. Então, o cidadão ele tem que ser atendido no município. E a cobrança, né, e a questão da arrecadação não é uma garantia constitucional que nós vamos ter recursos suficientes para atender o munícipe. Então, o governo do Estado e a União devem, né, realmente auxiliar sempre, não só nesse momento. E, nesse período delicado da pandemia, nós dependemos da arrecadação dos tributos para promover também o combate ao vírus e a intensificação dos serviços relacionados à saúde, assistência e à segurança.
E o orçamento municipal, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ele não é financeiro, ele se concretiza de forma financeira durante a sua execução. Então, nesse momento da LDO, nós estamos preparando as diretrizes para as projeções do orçamento. O orçamento é uma projeção do que se pode arrecadar no exercício seguinte, que é feito, né, de acordo com uma série histórica, a situação econômica atual, com muitas ponderações. E como que ele se concretiza financeiramente? No dia a dia. O pessoal fala, o orçamento do município é de 1 bilhão. Esse 1 bilhão ele não está na conta do Tesouro no primeiro dia de janeiro, de jeito nenhum. Ele vai se formando dia a dia. Como dizem, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, é de grãozinho em grãozinho, a arrecadação pingada. No início do ano, nós temos uma arrecadação um pouco melhor em relação às pessoas que fazem o pagamento dos tributos, do IPVA, do IPTU à vista. O IPVA se concentra o vencimento principal, né, das parcelas de janeiro a março. Depois acontece uma arrecadação um pouco menor no restante dos meses, para os veículos novos, né, que são adquiridos. E então essa arrecadação ela se faz no dia a dia, ou seja, a gente não começa o ano com o dinheiro em conta. Então vocês imaginem que nós passamos o mês de janeiro, fevereiro, março e até uma parte de abril, porque alguns tributos que decorrem da prestação de serviços, que são realizados em março, né? A competência março, eles são recolhidos no mês seguinte, no mês de abril. Então, até abril, nós tivemos uma arrecadação dentro da normalidade. Maio vai ser um mês-chave, porque maio não vai ter essa interferência de competências, né, anteriores sendo recolhidas no mês sem o efeito da pandemia. Então, abril, como a pandemia iniciou no final de março, os efeitos econômicos em abril não foram tão sentidos da queda da arrecadação como serão em maio. Ainda assim, quando nós fechamos o mês de abril, nós já notamos uma variação muito negativa de várias receitas. Algumas receitas apresentaram queda em torno de 50%. E ainda não tinha um mês inteiro de efeito da pandemia. Então, a gente não sabe como que vai ser daqui para frente. Então, maio vai ser um mês de referência. Inclusive, nós vamos realizar uma audiência pública para avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre. E seria interessante também que o pessoal acompanhasse, né, para que a gente colocasse essas informações em números desse primeiro quadrimestre de execução do orçamento em relação ao que foi previsto e o que está sendo realizado. E, voltando à questão, né, do orçamento, que ele se faz no dia a dia, nós tivemos, então, essas arrecadações de janeiro a abril, vamos dizer, antes, praticamente, do coronavírus, e nós vamos ter uma outra realidade depois. Então, pode ser que o orçamento municipal não vá se concretizar. Se a pandemia passar em setembro, a economia vai reagir nos últimos 3 meses do ano para compensar as quedas de arrecadação de todo esse período, para que a gente consiga atingir a meta até o final do exercício? A gente não sabe dessa resposta. Nós estamos, né, agindo com a maior prudência possível, tomando todas as medidas para que as contas se mantenham equilibradas. Mas muitas questões fogem do nosso controle. Isso não era um fenômeno esperado. A calamidade pública, muitas vezes, quando prevista, é prevista em um município, uma região, mas no mundo inteiro, né? É difícil o dimensionamento disso, mesmo porque a gente não passou por isso, por um evento desse anteriormente. Nós não temos esse histórico, né, e não temos a notícia ainda da data fim. Bem, então, como eu disse, a arrecadação vai sendo realizada no dia a dia, com o objetivo de atingir, no final do ano, o valor que foi previsto no ano anterior. E, se a previsão for bem feita, o orçamento se concretiza em termos financeiros até o final do exercício. Porém, desde que não ocorra nenhum evento capaz de afetar a economia de forma considerável, como agora. Então, nós não temos tanta certeza que, apesar do planejamento ter sido bem feito, né, e a gente sempre ter
conseguido atingir as metas que a gente se propõe de um ano para o outro, nesse ano a gente não tem tanta certeza. Nós vamos fazer de tudo para que a situação fique equilibrada. Porém, é um evento de uma dimensão imprevisível e inimaginável. E, como nós dissemos, a gente já passou por muitas dificuldades e a gente usa a série histórica, elencou diversos acontecimentos que, nos últimos anos, afetaram o atingimento das metas de arrecadação e nenhum deles, de forma isolada ou em conjunto, vai ter um efeito comparável ao que estamos vivenciando nessa pandemia. Nos preocupam, somos, de uma forma bastante intensa, as acomodações das despesas nessas circunstâncias, principalmente porque nós realizamos adequações administrativas importantes em relação ao plano de cargos e salários de servidores municipais nos últimos períodos, extensão de benefícios aos professores da rede pública, que eram totalmente compatíveis com a situação fiscal e com as projeções de arrecadação e com a expectativa, arrecadatória do município com a situação econômica. Agora, o mundo virou de ponta cabeça e a gente tem que estar muito atento para conseguir caminhar com essa nova situação. E da mesma forma que nenhum economista foi capaz de prever a greve dos caminhoneiros, que ela durou somente 11 dias, e ocorreu somente no Brasil, afetou a nossa economia por meses. Como que a gente vai imaginar, poderia ter previsto o surgimento, e a propagação do coronavírus pelo mundo? Então, a gente diz que realmente é uma coisa quase que surreal imaginar que, em 11 dias da greve dos caminhoneiros, que foi somente no Brasil, afetou a nossa economia por meses. Essa pandemia já dura mais de 3 meses, quase 3 meses aqui no Brasil, mas na China começou antes, e está acontecendo no mundo inteiro por um período muito maior. Qual vai ser o efeito de tudo isso? Por mais previsões que a gente tenha, ainda assim é algo inédito e pode escapar às previsões. Em virtude da pandemia, a nossa arrecadação tende a diminuir drasticamente. O tribunal também já, como a gente mostrou no início, já alertou quanto a isso, em função da redução e da paralisação das atividades econômicas, e tende a ser afetada também pela situação de inadimplência, porque as empresas estão em situação difícil, sem produção, as pessoas desempregadas estão sem salário, também não vão conseguir arcar com as suas responsabilidades perante o fisco, e é justamente nesse momento que o município precisa socorrer ainda mais as áreas de saúde, assistência social e segurança, e vai precisar demandar mais recursos. As receitas próprias que competem ao município instituir e arrecadar, como o IPTU, ISS, ITBI, taxas e dívida ativa, elas serão e estão sendo fortemente impactadas de forma negativa, e os benefícios concedidos pela União quanto à prorrogação, o município também adotou algumas medidas, vão implicar na redução da arrecadação. Como nós dissemos, é quase impossível dimensionar o quanto o município de Indaiatuba será afetado por essa terrível pandemia, tanto economicamente quanto em relação aos esforços necessários para priorizar e assegurar o atendimento aos munícipes nas áreas essenciais. E existe possibilidade de que essa combinação venha comprometer o equilíbrio das contas públicas, porque nós não temos ideia da dimensão, não temos como assegurar que vai ser cumprida. Nós garantimos que o nosso trabalho vai ser feito e que nós vamos fazer de tudo para que isso não aconteça, mas foge muito também ao nosso controle, o dimensionamento disso para dar essa certeza. Nosso maior desafio fiscal será conseguir manter as contas públicas em equilíbrio numa equação em que temos, de um lado, uma variável de grandeza desconhecida no que se refere aos gastos com a saúde, para intensificar a prevenção e enfrentamento da pandemia, no sentido de evitar a ocorrência da transmissão e óbitos por infecção.
E, de outro lado, uma segunda variável, também de grandeza desconhecida, que se refere ao quanto a nossa arrecadação será apoucada. Então, nós temos aumento das despesas aqui, principalmente nas áreas de saúde e assistência social, né, pesando, enquanto temos a queda na arrecadação pelo movimento econômico, provocada também pelo desemprego e, consequentemente, pela inadimplência que tudo isso causa. Esse é o nosso grande desafio no momento, equilibrar esta equação. Ainda em relação à perspectiva municipal, que extrapola qualquer limite, né, de atuação e previsão e traz dificuldades para todo o planeta, é possível que o equilíbrio fiscal não seja tratado como uma questão de primeira ordem, por termos a sobrevivência e a saúde como focos principais. E isso está sendo feito no mundo inteiro. A prioridade é salvar vidas. Todos os esforços estão sendo feitos para priorizar a vida. E é nesse ambiente que a gente está elaborando as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. Frise-se, sem informações confiáveis e garantias quanto à possibilidade da sua execução, utilizando-nos da prática que a gente pode mais condenar, que é a reduzir a elaboração dessa peça a um mero exercício de futurologia. Não era isso que a gente gostaria de estar fazendo, mas a gente não sabe, não tem informações suficientes, não tem parâmetros para poder fazer um bom planejamento nesse momento. Então, nós reunimos as diversas entidades, né, que integram o orçamento do município e resolvemos, né, trazer essa peça, que tem muita ponderação, mas que ainda pode sofrer mudanças quando do envio da proposta do orçamento, mas no final do ano. E esse cenário econômico impacta muito a administração pública? Sem dúvida. Por quê? O ICMS é um imposto de competência estadual, mas que ele é rateado com os municípios. E depende da atividade econômica e desempenho das empresas, que, no momento, não está bom. O IPTU municipal tem a variação da UFESP, depende do aumento das unidades imobiliárias, né, mais imóveis, né, construídos, e pode sofrer a inadimplência. O FPM, que é de competência federal, depende fortemente da atividade econômica, é altamente influenciado pelo desemprego, pela indústria automobilística, que está tendo o pior desempenho também. O IPVA, de competência estadual, ele é baseado, né, no valor venal dos veículos, depende dessa variação do valor venal para ter algum acréscimo, e também no aumento da frota, que, nesse momento, em decorrência da pandemia, não vai acontecer. Bem, partindo, então, para os anexos do projeto de lei, após a exposição desse cenário econômico, das nossas perspectivas, o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias contém o anexo de riscos fiscais, que é composto por um demonstrativo, o anexo de metas fiscais, que é composto por 8 demonstrativos, o anexo da estrutura orçamentária, o anexo 5, que é a descrição dos programas governamentais, e o anexo 6, unidades executoras e ações para desenvolvimento dos programas governamentais. Nós vamos passar a expor esses demonstrativos e suas particularidades. Bem, primeiramente, o anexo de riscos fiscais, que é composto por um único demonstrativo. Esse demonstrativo ele tem por objetivo da transparência sobre os eventos com potencial risco de afetar o equilíbrio fiscal do município e as providências a serem tomadas caso que se concretizem. Infelizmente, ele é baseado num histórico. Nós não tivemos históricos de calamidade pública, de emergência no município nos últimos anos, né? Agora, a pandemia é um caso inédito e, né, fugiu à capacidade de previsão de qualquer pessoa.
E a imprevisibilidade inerente, né, é inerente aos riscos, torna dificultoso identificá-los e estimá-los. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, esse demonstrativo, né, ele traz a identificação dos possíveis riscos que podem afetar as contas públicas e o que vai ser feito caso eles aconteçam. E para combater esses riscos, né, para não comprometer o equilíbrio das contas, no caso da ocorrência desses riscos, a Lei de Responsabilidade Fiscal determinou que uma parcela, um percentual da receita corrente líquida no orçamento deva ser reservado para cobrir esses riscos. Então, a gente elenca, né, aqui nesse demonstrativo, demandas judiciais, dívidas em processo de reconhecimento, avais, caso eles ocorram, né, despesas não orçadas ou orçadas a menor do que a necessidade, se ocorrer a frustração de arrecadação, se a gente precisar restituir tributos, se houver erro de projeções e outros riscos fiscais, quais serão as ações para combater. Então, o déficit na despesa seria através da abertura de créditos adicionais, utilizando esses recursos reservados na reserva de contingência. E, quando ocorre a frustração de arrecadação, pode ser contingenciado dotações, limitados empenhos, para garantir o equilíbrio da receita com a despesa, as metas fiscais. Como de praxe, né, nós temos colocado, né, no orçamento, através dessa diretriz na LDO, que a receita corrente, que a reserva de contingência não seja inferior a 0,5% da receita corrente líquida. Já o anexo de metas fiscais, a sigla aqui, anexo de metas fiscais, nós temos 8 demonstrativos. O demonstrativo 1, ele trata das metas anuais para 2021. Esses demonstrativos, eles são pré-determinados, né? Fazem parte de um padrão do Manual de Demonstrativos Fiscais e são regulamentados pela Secretaria do Tesouro Nacional para as 3 esferas de governo. Então, esse modelo é padrão. E a gente traz aqui a meta para 2021 de receita de 1.251 milhões, que essa é a meta do município. Importante que aqui a gente salienta que o orçamento do município não é só a prefeitura, nós temos as entidades integradas, né? A Câmara, a Fundação Pro Memória, o CEPREV, o SAI e a FIEC. Então, esse é o valor da receita de todas as entidades. E, como não poderia deixar de ser, por uma questão de equilíbrio orçamentário, a despesa deve coincidir com a receita. Então, essa meta fiscal para 2021 é de 1.251 milhões. Isso pode mudar? Pode. Até o orçamento, a gente tem um anexo de compatibilidade, que lá na frente a gente vai avaliar se essa meta realmente ainda é possível de ser executada em 2021, quando a gente estiver elaborando o orçamento, ou se ela carece de revisão, podendo ser para mais ou para menos, em função do desenrolar dessa pandemia e das expectativas, né, de finalização desse problema. Aqui nós temos as receitas e as despesas primárias, que é a previsão total da meta, excluídos tudo que a gente paga ou arrecada em relação a juros, né? E dessa diferença a gente tem um resultado primário que está sendo colocado como meta de 15.670. A dívida pública esperada para 2021, que é a dívida fundada, são as obrigações a longo prazo, que elas, né, finalizam o exercício na casa dos 44 milhões. Para os exercícios de 2022 e 2023, nós, né, projetamos a arrecadação em função desse cenário econômico, de acordo com as variáveis que a gente vai apresentar aqui na tela seguinte. As informações foram retiradas a partir do boletim Focus, né, do Banco Central, porque, como nós dissemos, nós não somos economistas e lá tem todo um pessoal preparado para isso, embora a gente acredite que o cenário possa não
se concretizar. Por isso que a gente espera, né, no momento do orçamento, números mais precisos e uma situação econômica mais delineada do que nesse momento. Então, de acordo com o relatório Focus do Banco Central, existe uma previsão de crescimento do PIB de 2,5% ao ano, a inflação em torno de 3,5%, e a gente ainda acredita num crescimento dos tributos próprios não relacionados ao PIB a partir do ano que vem um pouco menos, em função dos efeitos da pandemia, porque essa questão é municipal, e 1,5% nos anos seguintes, a 2021. A receita corrente líquida e a sua evolução em função dos anos. No demonstrativo 2 do anexo de metas fiscais, ele traz a avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior, do último exercício encerrado, que foi 2019. Então, aqui nós vemos a programação, a previsão e a execução. Então, para 2019, a meta fixada de receita foi 1,079 bilhões. E nós conseguimos superar a meta em termos arrecadatórios, sendo arrecadado 1.390.663. Em termos da despesa, que também, por questão de equilíbrio orçamentário, é fixada no mesmo montante da receita, também ela ocorreu de forma superior, porque, uma vez que eu arrecado mais, eu tenho condições de aplicar esse recurso no município também de forma majorada, em 1.236 bilhões. O resultado primário foi previsto em 19.889, porque ele só considerava, né, a arrecadação do exercício, e a gente vê aqui que ele ficou em menos 24.831, por conta de que, como nós tínhamos um superávit do exercício, né, anterior, a gente consegue fazer suplementações e a despesa acaba superando, as despesas primárias acabam superando, né, as receitas. E aqui a gente, inclusive, traz um detalhamento, né? A dívida pública também, desculpa, pulei essa item, de 72.749 projetada, ficou abaixo, porque não foram contraídas novas operações de crédito que eram previstas, então nós somente pagamos os empréstimos em andamento. Então, fechamos em 53.200.000. Aqui tem um percentual nessas colunas do PIB em relação à receita corrente líquida, quanto cada linha representa, né, em relação a esses itens, mas são informações meramente numéricas. Aqui, nesse demonstrativo 3 das metas fiscais, nós temos as metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Então, nós temos os exercícios de 2021, para o qual a gente está elaborando a LDO, comparado com as metas fixadas nos exercícios anteriores e com as futuras. A gente vê que, em relação ao previsto para o exercício de 2020, aqui o 2021 está muito próximo. Realmente, a gente fez um pequeno ajuste. Nós fizemos uma reunião com as entidades e nós decidimos, nesse momento, por conta da pandemia, como nós não vamos, provavelmente, arrecadar o valor previsto para esse ano, nós vamos ter essa defasagem de um ano de economia e de arrecadação. Então, nós acreditamos que essa arrecadação, que deveria se concretizar em 2020, ela possa acontecer em 2021. Ou seja, nós estamos atrasando um ano a previsão inicial que a gente tinha de lá de trás. E esses valores todos previstos, na mesma sequência de receita e despesa, né, receitas primárias e dívida, eles foram trazidos a preços constantes, aplicando a inflação, né, tirando os efeitos da inflação, como se esses valores fossem todos na data de hoje, né? Então, provavelmente o exercício de 2021 ele vai trazer efeitos negativos do exercício de 2020. Aqui são os valores, os índices de inflação que foram, né, utilizados para trazer
os valores passados e futuros para valores atuais. O demonstrativo 4 do anexo de metas fiscais, ele apresenta a evolução do patrimônio líquido nos últimos 3 exercícios encerrados. Então, a gente verifica, né, que em 2019 nós tivemos uma evolução patrimonial em relação ao exercício de 2018, e aqui em específico essa evolução patrimonial do CEPREV, do regime próprio de previdência dos servidores. O demonstrativo 5 se refere à origem e aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos no exercício encerrado e nos últimos 3 exercícios encerrados. Então, esse recurso da alienação de ativos foi proveniente, né, no exercício de 2019, da alienação de bens imóveis. E, pela regra contida na Lei de Responsabilidade Fiscal, toda vez que eu me desfaço de um bem, ou eu devo aplicar num novo investimento, num outro bem, ou eu devo amortizar a dívida para compensar o meu patrimônio, para não dilacerar o patrimônio público. Porque se eu reduzo a dívida, automaticamente eu estou conservando o meu patrimônio. E também, se eu faço um novo investimento, eu estou usando esse recurso para melhorar meu patrimônio. Então, ele tem que sempre se manter na coluna dos investimentos ou da amortização da dívida no aspecto patrimonial. A gente não poderia usar esse recurso da alienação de bens para pagar pessoal, para pagar merenda, para comprar medicamento para a saúde, somente na parte de investimento ou redução de dívida, que melhora a nossa situação patrimonial. E como nós tivemos aqui 1.927.000 no exercício de 2019 de receita, mais aplicação financeira de 3, um total de 1.930.000, nós utilizamos apenas 109.000 desses recursos na amortização da dívida, sendo transferido para o exercício de 2020, o valor de 1.930.000, né, para novas despesas, considerando que nós viemos com esse saldo de 109.000, que foi praticamente o que a gente gastou no exercício de 2019, que veio de 2018. E esse valor de 2019 vai ficar para aplicação agora, ou em 2020, ou exercícios futuros, na medida da necessidade. O demonstrativo 6 da LDO diz respeito ao regime, é um demonstrativo específico do regime próprio de previdência dos servidores, né? O demonstrativo 6, avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS. Então, ele traz aqui as receitas previdenciárias dos últimos 3 exercícios encerrados, por conta da contribuição dos segurados e da contribuição das entidades, da parte patronal. É um demonstrativo bem extenso, mas é específico do regime próprio. Esse recurso é carimbado, né? O que a gente contribui, o CEPREV que administra, mas destina-se única e exclusivamente ao pagamento, né, das aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência. As receitas previdenciárias, as aplicações financeiras e as despesas com pagamentos de benefícios e o resultado previdenciário. Passando aqui para vocês, né, essas informações, o quadro é bem específico do regime próprio, os bens e direitos do regime em caixa, investimentos e aplicações e outros bens e direitos. Mais de 1 bilhão de recursos. Muitas linhas aqui não têm o preenchimento, como eu disse, esses demonstrativos são padrão para todas as esferas de governo e tem situações que não ocorrem no município. Por isso, né, essa extensão e muitos zeros nesses demonstrativos. E aqui também faz parte do demonstrativo do 6, né,
o plano previdenciário, né, projeção atuarial, ao longo de mais de 70 anos, aqui a projeção entre as receitas e a despesa para garantir que todas as pessoas que contribuem, os servidores, vão ter sua aposentadoria, né, assegurada ao longo dos anos. É feita essa projeção atuarial, que indica se tem que aumentar a contribuição, se está suficiente, né, para ir delineando essas regras e manter o regime numa situação financeira futura, né, adequada. Bem, o demonstrativo 7 do anexo de metas fiscais, ele trata da estimativa e compensação da renúncia da receita. Esse demonstrativo ele traz toda a legislação, todos os itens, né, os tributos que estão sendo renunciados, a modalidade, se foi isento, se não é não incidência, se foi desconto, né, para determinadas camadas da população, dos setores que contribuem, né, das entidades que têm algum benefício, né, fiscal, e a previsão de quanto será a renúncia de acordo com a legislação. É importante salientar que toda renúncia ela só pode acontecer com aprovação do Poder Legislativo, então ela é amparada legalmente. E aqui é uma estimativa dos valores que nós vamos renunciar para cada isenção, para cada situação ao longo dos anos. Por exemplo, IPTU e taxa de coleta de remoção de lixo, na modalidade da isenção para as instituições de caridade e sociedades sem fins lucrativos. A base legal e R$800 mil aqui em 2021, 2022, 860 mil, 2023, uma projeção de 900 mil, somente em relação ao IPTU e a taxa de coleta de lixo das instituições de caridade e as sociedades sem fins lucrativos. Eu não vou ler todos, porque é bem extenso, nós temos 4 folhas, 4 páginas aqui, né, desse demonstrativo, e eles caminham aí na mesma linha, com a legislação e os valores estimados para cada renúncia ao longo dos anos. Ele é um demonstrativo obrigatório, exigido, né, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e compõe a LDO. O material está à disposição também, né, no site da Prefeitura e da Câmara, então fica disponível aí para consulta com maiores detalhes. Só voltar um pouquinho, só para, né, totalizar aqui. A renúncia, então, prevista para o exercício de 2021 é na ordem de 18.267.000, para 2022, 18.553.000, para 2023, 18.912.000. Bem, o último demonstrativo do anexo de metas fiscais, o demonstrativo 8, ele traz a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Então, esse demonstrativo, ele, né, tenta dar uma ideia de quanto nós prevemos de aumento de receita para o próximo exercício, baseado somente nos impostos municipais, nos tributos municipais, porque as transferências constitucionais que cabem ao Estado, à União, a gente não tem essa base de dados e não tem como, né, prever. E é da ordem de 8 milhões. Esse valor ele foi mantido em relação ao exercício anterior por conta da pandemia. E, para vocês terem uma ideia do quanto isso representa em relação à situação antes do coronavírus, esse valor seria quase o dobro. Então, nós prevíamos um acréscimo de 15 milhões, e, nesse momento, a gente está repetindo a possibilidade em relação ao exercício de 2020, que pode não se concretizar, de 8 milhões. Bom, o anexo da estrutura orçamentária, ele traz como que o orçamento da prefeitura, do município, desculpa, é organizado, né? E todas as entidades que compõem, depois dos níveis de órgãos, né? Prefeitura, Câmara, as autarquias e fundações, as subdivisões. Então, na prefeitura, nós temos as divisões por secretaria, gabinete, controladoria, corregedoria, Secretaria de Administração, Assistência Social, Cultura,
Secretaria de Educação, Planejamento Urbano e Engenharia, Esportes, Fazenda, Governo, Habitação, Negócios Jurídicos, a CEMOP, né, Obras e Vias Públicas, Secretaria da Saúde, Segurança Pública, Serviços Urbanos e Relações Institucionais. E aí começam as outras entidades, além da Prefeitura, que integram o orçamento. A Câmara Municipal, o SAI, o CEPREV, o FIEC e a Fundação Pro Memória. Bem, aí, em relação ao planejamento, a LDO faz o elo entre o Plano Plurianual, que são as siglas aqui, PPA, Plano Plurianual, que contém os programas e ações que devem coincidir com a proposta de governo do prefeito eleito, que vão ser selecionados para serem executados no exercício seguinte. E eles estão distribuídos nas ações de acordo com os programas que existem em cada secretaria. Então, nós temos no orçamento a programação por entidade que integra o orçamento, as suas subdivisões, que no caso da prefeitura são as secretarias, por programa, como esse programa 5 da gestão educacional relativo à educação, e em seguida as ações que vão ser realizadas para cumprir o objetivo do programa, que é fazer a gestão educacional do município. Então, na educação, como exemplo, nós temos a construção e ampliação de próprios públicos, a despesas com a folha de pagamento do pessoal do magistério, demais profissionais, com a própria manutenção da unidade, reformas e adaptações próprios públicos, a capacitação de servidores, a aquisição de material didático, pedagógico e administrativo, o transporte escolar e o fornecimento de alimentação escolar. Então, todas essas ações elas vão ser valorizadas no orçamento, né? E para atingir o objetivo desse programa, que é fazer a gestão educacional do município. Então, a diretriz é executar essas ações no exercício de 2021, para que o objetivo do programa da gestão educacional seja concretizado no exercício seguinte. E, assim, nós temos secretaria por secretaria, cada programa e as ações que vão ser, né, tomadas para que se consiga gerir a saúde do município. E isso é selecionado do plano plurianual, que é elaborado no primeiro ano de gestão do prefeito. Eu vou passar, assim como nos slides anteriores, porque as informações vão ficar disponíveis, são próprias, né, de cada secretaria, para vocês terem uma ideia da organização, do orçamento, em todos esses códigos, né? Secretaria de Assistência Social. Secretaria Municipal de Esportes. Cultura. Habitação, Planejamento Urbano e Engenharia, Secretaria de Governo, Fazenda, Administração, Gabinete do Prefeito, FUNSOL, Controladoria, Corregedoria, Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos. Aqui a gente, né, tem secretarias que atuam, não são secretarias né, finalísticas, são secretarias meio, em que, basicamente, a despesa é com pessoal, material de escritório, então é somente a manutenção da unidade, elas não realizam, né, programas finalísticos, não vão construir nada, é realmente, né, a parte administrativa da prefeitura atuando. Então, é por isso que elas têm somente, né, a ação de manutenção. Relações institucionais, depois nós temos a Câmara, o SAI, com muitas ações, por ser uma autarquia bem atuante, finalística. A estrutura do CEPREV, que basicamente, né, nós temos essas ações, mas a fundamental é o pagamento dos benefícios previdenciários, enquanto o FUNPREV,
E o CIPREV também faz a assistência à saúde dos servidores na sua atuação no município. A FIEC, com as suas ações, programas, Fundação Pro Memória, finalizando as entidades do município integrantes do nosso orçamento. Bom, esse anexo, né, ele tem as metas que integram o plano plurianual de modo amplo e, como eu disse, deixando para a ocasião da elaboração da proposta da lei orçamentária, diante de uma maior proximidade da execução, a seleção daquelas que terão primazia, considerando prioritariamente o princípio do cumprimento das obrigações naturais da administração pública para sua manutenção e o atendimento das leis que determinam o piso para gastos específicos, como a obrigação da aplicação no ensino, na saúde, as garantias constitucionais mínimas. A questão do planejamento, né, estratégico e orçamentário, ele parte de um diagnóstico, né, de um levantamento com base nas informações de cada área, as demandas que tem, que se pretende atingir, diminuir tempo de espera, aumentar a realização de exames, consultas, quais as ruas que necessitam de tapa-buraco. E, a partir de cada secretaria, as demandas que são identificadas são trazidas, né, são avaliadas pelo pessoal técnico, né, elas têm que estar de acordo com o plano de governo, os conselhos, as audiências públicas, as sugestões que são colocadas, né, à disposição da participação dessas entidades, da própria população, para que colaborem na construção, né, desse planejamento estratégico, ajudando a minimizar ou solucionar os problemas identificados, e eles precisam estar no orçamento, né, de acordo com a disponibilidade e realidade de arrecadação, para serem concretizados. A gente estava usando essa ficha para sugestão até o exercício, né, anterior. Para esse ano, a gente disponibilizou esse formulário de forma eletrônica. Ele ficou inicialmente disponibilizado na página da prefeitura, conforme essa notícia, de 2 de março, né, o mês de março todo. E depois foi prorrogado até 15 de abril, para que a população pudesse dar sua sugestão do que precisa melhorar, do que pode ser feito, né, por Indaiatuba. Essas sugestões, para que a gente não fizesse a coleta no momento da LDO e da LOA, que elas têm a mesma finalidade, porque a LDO, né, vai direcionar a LOA, nós resolvemos fazer nesse momento da LDO, porque assim a gente já fica com os elementos para trabalhar em cima da LOA, se a arrecadação assim o permitir. Então, a gente trouxe aquele formulário, que antes era em papel, para a forma eletrônica, e atendimento, inclusive, a uma recomendação do Tribunal de Contas. É importante, né, frisar que a participação popular, né, através da audiência, é uma forma de ouvir a população, não traz a garantia da execução da solicitação, porque isso depende da avaliação técnica, das condições orçamentárias, mas dentro da conveniência, da legalidade, né, da oportunidade, do acolhimento, né, o chefe do Poder Executivo, o prefeito, ele vai determinar ou não a inclusão dessas sugestões nas peças de planejamento, se houver condições, né, favoráveis para que elas sejam executadas. Essa ocasião aqui da audiência, ela não é limitativa, não é a única forma e o meio de participar. Nós temos os vereadores, que são os representantes do povo, o prefeito, que estão constantemente ouvindo a população, né? Nós temos a audiência com o prefeito, os vereadores na Câmara à disposição, nós temos as redes sociais, serviço 0800. Então, não precisa, né, as sugestões podem vir em outros momentos, não se restringir aos momentos da audiência pública. Elas sempre serão muito bem-vindas. É importante também a gente ter consciência de que todos os planos municipais
vigentes de defesa civil, educação, saúde, né, do município, eles integram o planejamento estratégico e orçamentário, né, e eles foram aprovados através de audiência, seguiram toda uma tramitação legal para serem observados também no momento do planejamento orçamentário. Bem, acho que a apresentação é um pouco extensa, a gente é obrigado por lei a trazer todos esses demonstrativos no projeto. Eu não sei se eles são suficientes, né, e são tão compreensíveis, não tem uma linguagem muitas vezes familiar para as pessoas, mas é um modelo que é adotado, como eu disse, padrão para a União, Estados e municípios. Por isso, a gente se coloca à disposição sempre para estar esclarecendo as dúvidas, conforme o edital da audiência, a gente colocou os canais, né, para que as pessoas fiquem à vontade para questionar, nos enviarem as dúvidas. Espero, assim, ter esclarecido alguns pontos, ter situado o momento em que a gente vive, a dificuldade de se confeccionar um planejamento quando a gente sofre exatamente uma falta de planejamento, o vírus não avisou que viria e a gente vai ter que arcar com essas consequências. E desejando, né, que a gente passe por isso e tenha momentos de esperança e um futuro melhor. E a gente está firme na prefeitura, trabalhando para que a cidade continue, né, sobrevivendo, passando por as dificuldades, mas assegurando que o nosso trabalho está sendo feito e nós sempre procuramos fazer da melhor forma. A gente agradece a colaboração e quem pôde nos assistir, né, e puder compartilhar as informações, a gente agradece. Agradeço mais uma vez a colaboração da Câmara, o pessoal aí da informática, Alberto, todo mundo que colaborou para que a gente conseguisse estar disponibilizando esse material para vocês nesse formato. Vereador Massal Canezaki, e sobre o projeto da LDO, tem uma dúvida em relação à meta fiscal, onde o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, ele sugere para o ano de 2021 que nós temos que respeitar a regra de não quebrar a regra da meta fiscal. E pelo que entendi, né, e a preocupação minha é que nossa cidade já está falando que poderá quebrar essa regra. A primeira pergunta, podemos quebrar? E a segunda é, por que já estamos colocando? Não deveremos manter o equilíbrio fiscal? Essa é a minha dúvida. Vereador Massal, obrigada pela participação, uma pergunta muito bem-vinda também, né? A gente fica contente aí de poder esclarecer. Claro que não é o melhor momento para a gente... A resposta que a gente queria dar não seria essa, né? Em relação à colocação do ministro Paulo Guedes, que a meta fiscal vai ter que ser cumprida em 2021, isso é regra anualmente, né? Esse mês, inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal completou 20 anos no dia 4 de maio. E o município sempre perseguiu essa regra desde o início. Claro que nós pretendemos cumprir a meta em todos os anos, só que esse ano, especialmente, nós estamos passando por esse evento da pandemia, que é algo inédito e de difícil dimensionamento. Então, hoje, a gente ainda está seguro de que a gente consegue chegar até o final do ano. Amanhã pode ser que a gente já não tenha essa mesma segurança, porque tudo vai depender de como caminharem os casos de contaminação, do quanto a população respeitar, usar as máscaras, e do quanto a economia vai voltar a girar depois que isso passar. Então, é algo que não está fora do controle do município, né? da área de planejamento. Os continentes estão passando por isso, é uma preocupação mundial e de difícil dimensionamento. A gente ainda está esperando o fechamento do mês de maio, que é um mês que vai estar isento de qualquer interferência, porque muitos dos tributos, que a competência, né, foi o mês de março, eles foram recolhidos em abril. Então, abril ainda é um mês que tem uma contaminação na receita, é um pouco distorcido em relação à realidade. Então, o mês de maio vai ser definitivo para a gente poder
traçar melhor essas metas. Por isso que, na LDO, a gente colocou essas metas, como a gente expôs, né, podendo revisá-las no momento da LOA, para mais ou para menos, mas para sempre buscar o equilíbrio. O município vai tomar todas as ações, como sempre tomou, para manter esse equilíbrio, mas a gente precisa compreender que muitas interferências, né, acontecem e o município não tem muito como agir. Tanto é que o município é muito cobrado, né, em relação à questão dos tributos, da prorrogação, e a gente, por competência constitucional, é obrigado a instituir, a recolher os impostos, mesmo porque o dinheiro que a gente vai manter a saúde vem da contribuição, né, da população também. E a gente vai tentar fazer o máximo possível para chegar no final do ano e tentar apresentar um resultado ainda que equilibrado com todo esse problema do coronavírus, da pandemia. E a União, nesse momento, realmente é quem pode socorrer a todos nós, porque o município não pode fazer a dívida, a União tem essa prerrogativa, tanto é que ela está, né, caminhando as medidas provisórias, os projetos, de forma a prestar esse auxílio para os estados e para os municípios, que realmente dependem da arrecadação, e, nesse momento, nós temos demandas na área de segurança, da assistência social, da saúde, que dificilmente, né, vão ser atingidas e sustentadas se nós não tivermos arrecadação. Olá, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a Paula, ao Romeu, pelo excelente trabalho que vem fazendo frente à Secretaria da Fazenda. E toda a equipe que lá trabalha para fazer o melhor para a nossa cidade. Paula, o que eu quero perguntar para você é o seguinte: tem alguma previsão de mudanças nas metas fiscais? Vai mudar alguma coisa devido ao problema do coronavírus, dessa pandemia? Eu acredito que alguma coisa deve ser mudada. Eu gostaria de saber de você se vai mudar alguma coisa, se continua do jeito que está, se tem alguma previsão para isso. Sabemos que estamos passando por um momento difícil com a pandemia e essa resposta é o que eu gostaria de saber. Grande abraço e parabéns pelo trabalho. Vereador Pepa, obrigada pela participação também. A sua pergunta é bem interessante, porque a gente fala, né, que a gente tem 2 momentos, antes e depois do coronavírus, da pandemia. Como a gente colocou, né, na apresentação, não era o projeto de lei que a gente pretendia mandar para a Câmara, porque no início do ano a situação, a gente tinha grandes expectativas, a situação econômica dava sinais de que estava melhorando, que a gente ia ter um ano realmente de crescimento. Tivemos, né, surpresas com algumas arrecadações logo no início do ano. E, inclusive, a gente, né, já estava delineando o projeto de lei das diretrizes orçamentárias com números totalmente diferentes desses que nós apresentamos agora. Tanto que a gente, né, só para falar do PIB, né, as projeções de fim de ano, início de ano, davam conta de um PIB acima de 2%, até chegando para alguns economistas próximos de 3%. E hoje a realidade é menos 4%. Então, a economia virou de ponta cabeça, né? A vida das pessoas está sendo transformada por essa pandemia e a gente está tendo que seguir, né, o momento. Refizemos todo o projeto que nós trouxemos, né, para apresentar agora, né, e encaminhamos para a Câmara. As perspectivas não são boas, infelizmente, mas a gente tem o momento da LOA, que é um momento em que a gente vai estar mais próximo, né, com mais informações sobre o desencadeamento de tudo isso e poder atualizar, tanto para mais quanto para menos. E nós esperamos, né, que a pandemia até lá já tenha passado, que o prazo para a gente encaminhar a LOA para a Câmara é até 31 de outubro, né, e que a gente tenha números melhores e notícias melhores para dar em relação a 2021. Mas é um trabalho muito difícil, porque a gente precisa fixar umas metas para 2021, sendo que a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. E como o vereador, né, Massal também, né, questionou, a gente vai fazer de tudo para perseguir essas metas, manter o município em situação de equilíbrio, mas é algo que foge ao nosso controle, né? Porque a gente depende de uma arrecadação que está sendo prejudicada por conta da pandemia, tem muita influência econômica, as empresas, né, estão sofrendo muito, as pessoas, o desemprego está alto, e a gente não sabe quando é essa data fim,
né, para poder fazer esse dimensionamento e imaginar com grande certeza, com números, né, bem próximos da realidade, o tamanho do problema. Declaro encerrada a audiência pública para apresentação do projeto de lei número 69/2020, agradecendo a senhora secretária da Fazenda pela brilhante explanação. Nosso muito obrigado.